Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, hoje de madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1031 de 2021, que viabiliza a desestatização, também conhecida como privatização, da Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que responde por 30% da energia gerada pelo país. Como que você viu essa aprovação? Agora a medida provisória vai para o Senado, vamos ver se é aprovada ou não, mas a expectativa é que seja. Como que você vê a aprovação dessa medida e o que ela pode representar para o futuro do país a curto e médio prazo, Fausto? Bem, Glauco, o sistema Eletrobras é um sistema robusto, um sistema bastante grande, né? A Eletrobras é uma grande holding, nela você tem cerca de 31 empresas, que controlam, como você lembrou, 30% da geração, mas controlam mais de 50% da transmissão de energia elétrica do Brasil. E entre as grandes empresas, nós estamos falando aí de Chesf, nós estamos falando de Furnas, nós estamos falando de Itaipu Binacional, ou seja, Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, ainda detém participação vinculada às novas, né, as chamadas novas hidrelétricas, ali com Belo Monte, Jirau, Santo Antônio. De alguma forma, esse conglomerado de empresas do setor elétrico é o nosso maior sistema. Para você ter uma ideia, o sistema Eletrobras é o maior sistema de controle de energia elétrica da América Latina. Então, nós estamos falando, de alguma forma, da soberania energética nacional, em especial nesse caso a discussão da energia elétrica, passa pela Eletrobras. Vamos lembrar que também as usinas nucleares brasileiras estão embaixo do sistema Eletrobras. Ou seja, nós estamos falando da privatização da nossa soberania energética. Chama a atenção. É claro que nesse caso, né, como você está falando, se é desestatização, se é privatização, se é abertura de capital, na prática o que a medida provisória está abrindo a possibilidade é que a União deixe de ser a controladora majoritária das ações de uma empresa que já é de economia mista. Vamos lembrar que a Eletrobras não é uma estatal pura, a Eletrobras ela é uma economia, é uma empresa, né, um sistema que teca as suas ações na Bolsa de Valores e é controlada pela União e é controlada ali, a maior parte das suas ações estão ou no governo federal ou junto ao BNDES. A somatória desses dois dá ali o controle majoritário do sistema para o governo brasileiro. Bem, de alguma forma, o que a medida provisória vai fazer é possibilitar que o governo federal abra mão desse controle acionário. Isso é bastante complicado e nós vamos ter impactos diferentes. O primeiro deles é que a gente vai assistir à perda desse controle da estratégia elétrica no Brasil. Você tem um sistema que é todo integrado, você tem um sistema que a Eletrobras, principalmente por meio de Furnas, ela controla a forma como a energia elétrica chega nas distribuidoras e controla uma parte importante da geração que possibilita que a estatal tenha uma participação bastante importante no jogo ali do sistema operador nacional. Quando a gente olha, então, para o mundo real aqui do consumidor, o mais provável é a gente olhar para uma elevação do preço da energia. Chama atenção o debate da Eletrobras, ter aí tantos holofotes para cima de si, porque a gente sabe já que no desdobrar aí do século XXI, a energia elétrica ela é algo bastante importante no desenvolvimento dos países, ela é um item de disputa internacional e, de alguma forma, o que a privatização faz é colocar na mão do mercado ali um grande diamante aí que o Brasil levou quase 70 anos para construir e que, de alguma forma, vai sendo desmontada, como outras, né, como a gente está vendo aí com o caso da Petrobras, por conta de uma visão privatista bastante simplória, em que trabalha com a ideia que o setor privado é muito mais eficiente do que o setor público,
Empresas desse tipo, nós não estamos falando de taxa de rentabilidade ou não. Nós estamos falando de segurança energética, nós estamos falando de soberania nacional, algo que essa medida provisória, de certo modo, vai no sentido de tirar isso do Brasil. É algo bastante complexo, é algo bastante equivocado, a gente precisa fazer esse debate melhor no Senado. Não é possível que a gente simplesmente saia vendendo as empresas por uma visão absolutamente ideológica, não compreendendo a importância que ela tem. O sistema elétrico brasileiro já foi um sistema que foi bastante afetado pelos processos de privatização, principalmente nas distribuidoras, ou seja, nas empresas de ponta, né, que levam a energia ali para o consumidor final, mas de alguma forma a transmissão, que é o coração ali do sistema energético, historicamente foi estatal, historicamente está no meio tá controlado ali pelo poder federal, né, pelo governo federal, e que de alguma forma agora ele está abrindo mão. É mais um capítulo desse processo de desmonte do Estado brasileiro e que nós vamos pagar um preço muito caro no futuro ainda. E esse controle estatal sobre o setor energético, Fausto, ele não é típico de países comunistas ou socialistas, né? Inclusive os Estados Unidos têm um controle muito sério nesse setor, assim como o Canadá e diversos outros, a grande maioria dos países do mundo. E o Brasil abrindo mão desse controle não tem só uma questão de soberania energética, mas também de segurança nacional e de articulação com qualquer projeto de desenvolvimento que um governo venha a ter. Isso é muito sério, Fausto. Sim, é muito sério e vamos olhar um pouco o que tem, o que está por trás ali, né, desse interesse tão grande na privatização da Eletrobras. De alguma forma, a grande discussão que se coloca é o mercado de energia do atacado, né? Ou seja, o chamado mercado aberto. Esse mercado aberto, ele passa necessariamente pelo sistema interligado, ele de alguma forma, ele é hoje a grande sensação ali, né? A forma como você vai entrar na disputa energética do país, e inevitavelmente você vai operar por dentro de todo o sistema. Abrir mão do controle acionário da Eletrobras de alguma forma é você perder controles, inclusive, sobre esse mercado aberto, né? Você ter outras possibilidades. A discussão do futuro passa necessariamente pelo sistema interligado e como que ele vai minimamente operar essas entradas e saídas de energia elétrica. Nós estamos no linear de uma mudança bastante importante. O Brasil tem uma matriz elétrica limpa, primeira coisa, com relação às hidrelétricas, mas a tendência nas próximas décadas é você ampliar muito o número de fornecedores de energia elétrica. Primeiro porque já está aumentando o número de empresas que operam aí, que já estão operando geração do setor eólico, geração dos grandes painéis solares. Tudo isso vai se integrar dentro desse sistema unificado e vai operar vendas e compras de energia elétrica. E tudo isso passa necessariamente pelo sistema integrado. Esse sistema integrado, que é a base da transmissão, que é organizada e hoje é definida pela Eletrobras. Quando você abre mão do sistema de transmissão, você vai abrindo mão de todo o sistema de controle brasileiro do ponto de vista da energia. É muito diferente a gente estar falando da privatização de uma usina hidrelétrica ou de uma usina elétrica, de uma empresa de distribuição. O que nós estamos fazendo agora com a privatização da Eletrobras é abrir mão do sistema integrado brasileiro. O sistema integrado é aquele que consegue colocar diversos pontos de geração para diversos pontos de consumo de energia elétrica, no momento em que a energia elétrica vai se transformando, que na verdade já mas ela vai ampliar cada vez mais, porque cada vez mais a gente vai assistir a energia elétrica, deixar a energia térmica, né, energia ali vinculada aos derivados de petróleo, etc. A gente vai ver ela perdendo força do ponto de vista da matriz e ampliando o papel da energia elétrica na vida das pessoas. Vamos lembrar que está colocado aí como futuro a substituição do carro, né, de combustão para o carro de motor elétrico, ou seja, nós estamos falando quase tudo na nossa vida, de alguma forma, já está sendo substituído pela energia elétrica, e isso a gente está simplesmente abrindo mão. Abrindo mão não da geração ou da distribuição, que essas, a uma grande medida, já estão, mas você está abrindo mão do controle do sistema. Abrir mão do controle do sistema é colocar na mão do mercado
algo que não tem como pagar, não tem como mensurar o pagamento. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, se algumas pessoas se lembram dos grandes apagões que a gente teve no Brasil nos anos 90, né? Os anos 90 foi considerado ali uma época dos grandes apagões. Um dos grandes motivos dos grandes apagões tinha a ver ali com problemas que a gente tinha de desequilíbrio desse sistema que ainda não estava interligado. Hoje, no Brasil, se você derruba uma grande hidrelétrica como Itaipu, você tem capacidade muito rapidamente de operar novos equilíbrios a partir de transmissão de energia elétrica do norte para o sul, ou do sul para o norte. Ou seja, o Brasil fez uma tarefa de casa bastante importante e foi conseguir interligar o sistema elétrico de um país continental. E, de alguma forma, depois de um trabalho tão árduo, né, e de muito recurso público que foi lá embutido para você conseguir ter essa estabilidade energética que o Brasil tem hoje, você vai abrir mão disso para o setor privado e que muito provavelmente, viu, Glauco, até porque a gente desmontou as nossas empresas privadas, as nossas grandes empresas privadas que historicamente vinham entrando nos grandes consórcios aí de privatização, tem grande chance da gente ver o sistema elétrico brasileiro ser repassado para a mão internacional, para a mão de grupos internacionais. E o mais curioso é que a gente sabe que, nesse caso, o setor elétrico, muitos desses grupos são estatais de outros países. O que é mais inexplicável ainda, e só para lembrar que recentemente vimos aí um dos exemplos da privatização de parte do setor elétrico com o que ocorreu no Amapá, né? Um apagão onde ali a concessionária é uma empresa pertencente a um grupo espanhol. Agora, Fausto, falando dessa questão, né, da desestatização, privatização da Eletrobras, você citou essa lógica privatista que o governo tem. Mas quando a gente observa os números da Eletrobras, a sexta empresa mais lucrativa do Brasil em 2020, são 30 bilhões em 3 anos, e observa, na verdade, aquilo que você também ressaltou, investimento feito por décadas, né? Ontem, o Nelson Rubner, que foi presidente da ANEEL e também ministro de Minas Energia no governo Lula, disse que mais grave do que vender o controle da Eletrobras é vender todo o patrimônio de nossas usinas já completamente amortizado, capaz de gerar energia a preço baixíssimo. Ou seja, existe um investimento todo que foi feito por parte do Estado durante décadas e, de repente, isso passa para as mãos da iniciativa privada que vai poder lucrar justamente com isso que foi feito lá atrás. É algo que é incoerente até dentro de qualquer tipo de lógica privatista, né? Que fala, ó, a gente pega uma empresa que tem prejuízo e vende para a iniciativa privada tocar melhor. Esse argumento não faz sentido em relação à Eletrobras, Fausto? Não faz sentido, até porque, Glauco, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, né, que é a Itaipu Binacional, ela está sendo amortizada e a dívida, né, de construção da usina, que foi uma dívida longa, vamos lembrar, né, da construção ali no final dos anos 70, está terminando agora em 2023. Quer dizer, é agora e a partir de 2023 que o Brasil, de fato, é dono, ou seja, ele amortizou todo o investimento de uma usina hidrelétrica gigantesca, né, que é a Itaipu, que é responsável por boa parte da energia elétrica aqui da região sudeste, que é a região mais desenvolvida do país. Ou seja, isso é uma discussão bastante importante para entender o quanto a discussão da privatização no Brasil ela não tem sentido. Ela é essencialmente uma discussão ideológica. Ela não passa por uma discussão de estratégia de Estado, ela não passa por uma discussão de fato de resultado, ou seja, nós estamos privatizando empresas que dão prejuízo ou que têm custos para o Estado. É simplesmente uma visão que tem que colocar na mão da iniciativa privada tudo. E vamos lembrar, né, o atual governo está querendo fazer isso até com os direitos sociais, com a reforma administrativa. Ou seja, é uma visão simplista, muito pouco elaborada, e que de alguma forma não responde aos interesses nacionais. Nós estamos falando aí de empresas como Petrobras, Eletrobras, Correio, que trabalham a partir da lógica da visão de soberania nacional. Nós estamos falando de portos, nós estamos falando de áreas que historicamente, não só no Brasil, têm um papel muito importante do ponto de vista de garantir a nossa independência, de garantir minimamente as ações estratégicas que transcendem muito uma visão simplista ali de produção e consumo. Nós estamos falando de outra coisa.
Ninguém está aqui dizendo que você não possa ter a empresa A ou a empresa B produzindo energia elétrica no setor privado e que isso possa integrar o sistema, ou que você tenha uma pequena distribuidora, uma segunda distribuidora que seja privada. Nós estamos falando aqui do sistema elétrico brasileiro. A privatização da Eletrobras não é qualquer coisa. A privatização da Eletrobras é colocar na mão de sabe lá Deus quem. Vamos lembrar que quando nós estamos falando, e é uma discussão também bastante equivocada, Glauco, quando diz assim, mas nós não estamos privatizando, nós só estamos possibilitando que as ações sejam compradas no mercado, no livre mercado, e o governo não tem a maioria das ações. Isso é muito pior, porque, na verdade, nós nunca saberemos quem, de fato, vai controlar o nosso sistema elétrico. Quer dizer, o sistema elétrico vai ser controlado hoje por uma empresa chinesa, amanhã por uma empresa americana, depois da manhã por uma espanhola. Vamos assistir o que a gente está vendo aqui no caso da distribuição em São Paulo, no Eletropaulo, a antiga Eletropaulo, que de repente virou a ES, que era um grupo americano, agora já está na mão do grupo espanhol, da Enel, ou seja, de fato, né, ou seja, o mundo real, né, se essas empresas estão administrando bem ou estão administrando mal esses grupos, pouco importa. Significa que o sistema elétrico brasileiro vai estar a serviço ali da jogatina que acontece dentro da Bolsa de Valores global. Ou seja, é algo bastante preocupante, porque de alguma forma o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele vai perder a capacidade de construir a estratégia energética do país e vai deixá-la na mão do mercado, na mão de que hoje pode ser os espanhóis, amanhã os chineses, depois amanhã os americanos, e nós não sabemos de fato quem vai definir a estratégia energética do país. E vamos lembrar, né, isso pegando no momento de democracia, um momento ali de paz, um momento de relações importantes entre as nações. Em momentos de crise, nós não sabemos como isso vai ser utilizado como arma do próprio Brasil, né, contra o próprio Brasil. Ou seja, você perdeu o sistema elétrico, né, perdeu o controle do sistema elétrico, de alguma forma colocar na mão do mercado o futuro do nosso país. Esperamos aí que o Senado se atente a esse tipo de problema que pode surgir para o Brasil e que também as informações sejam difundidas para que as pessoas saibam o quanto o país corre risco caso a Eletrobras seja efetivamente privatizada. Fausto, muito obrigado pelas suas explicações, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.